Então, boa noite a todas. Estamos retornando para o nosso curso bíblico. É o módulo 6, o último módulo, que era para acontecer em dezembro, mas a gente liberou dezembro e deixamos para janeiro de 2025. Talvez vai pegar um pedacinho também de fevereiro, né? As cartas dos apóstolos e o Apocalipse, com a professora, irmã professora Ana Lúcia Alencar, que está aqui no nosso meio. Depois ela se apresenta quando for começar, um pouco melhor o que ela faz, quais os milagres que ela tem feito dentro da fraternidade, dentro do Instituto de Nossa do Instituto Nova Jerusalém, tá bom? Então nós vamos começar fazendo o ofício divino, rezando, e depois da oração a gente podia, se na memória, a gente podia aproveitar na memória, fazer a recordação da vida, se apresenta também, diz o que nós fizemos ao longo desse período, que foi de recesso, de parada, que nós celebramos também o Natal, celebramos a abertura do Jubileu. No nosso caso, aqui na Diocese, aconteceu tanto na Catedral como nas paróquias, por causa da morte do seminarista, e depois do Natal, depois do Ano Novo, e agora retomando o nosso último módulo do nosso curso, já todo mundo certificado com o curso de extensão em Bíblia, né? Pelo CEBI e pela Consultoria Pedagógica Saberes Limitados. Simone, Laurita. Muito bem. Cantora de Deus. Zezé, canta aí a abertura. Tu sabe. Vamos lá. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Vem, não demores mais, libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho E ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória a Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos. Aleluia, irmãs. Aleluia, irmãs. As lutas deste dia, nossa louvação. As lutas deste dia, nossa louvação. Eu sugiro que na recordação da vida, a gente pudesse também não só fazer a recordação da vida ou a revisão do dia, mas também um pouco nos apresentar para a irmã professora que está começando com a gente, mas o nosso curso já é continuidade, né? E aí a gente fazer alguma memória do curso ou do que aconteceu entre o período que nós demos acesso até o momento atual. Eu sou o irmão Paulo David, da Fraternidade dos Irmãos Paroquiais, tenho essa consultoria pedagógica Saberes Limitada, mas sou coordenador do Zona 1, que é a nossa diocese organizada em zonais, eu sou vice-coordenador do Zona 1, sou também o secretário diocesano de pastoral, trabalho com o padre Ludimar na coordenação diocesana de pastoral, e trabalho numa obra social chamada Centro Educacional São Francisco de Assis, como coordenador pedagógico, supervisor educacional. E estamos no curso, essa primeira turma, se tudo der certo, logo, logo vai ter uma segunda edição para novos alunos. E para mim está sendo tudo aprendizado, estou revisando tudo que eu estudei, e está sendo uma experiência muito bonita. E para mim marcou o jubileu, porque a gente não esperava a morte do seminarista, e aí o bispo pediu que
além de daquele dia tivesse a missa na catedral, todas as paróquias pudessem fazer um rito abreviado para abrir o jubileu nas paróquias. Então, não teve abertura de Porta Santa, como ia ter na catedral, mas teve todas as paróquias e já passaram na catedral para entrar, passar na Porta Santa, ou na quem está nas suas paróquias. Eu ainda não tive a chance de ir na catedral para passar na Porta Santa depois do jubileu. Eu estou doido para passar. Não sei que dia que eu vou passar. Mas nesse final de semana eu vou estar em Aldeias Altas, eu vou passar na Porta Santa, lá de Aldeias Altas. Passo a bola para outros. Eu sou Simone, da paróquia de São João Batista e Santa Terezinha, de Aldeias Altas. O curso, para mim, está sendo assim, muito rico, né? Estou aprendendo muito, porque eu sou leiga, né? Estou iniciando agora com esse estudo, então o aprendizado está sendo de uma grande valia para mim. Então, é isso. Muito bem, eu sou Laurita, sou da paróquia de Nossa Senhora das Dores, né? Imperatriz, Maranhão. E o dia para mim foi assim um dia maravilhoso, né? Não tenho assim não tenho nenhuma tristeza para contar do dia de hoje. Só foi bênçãos, graças a Deus. E também recordo, né, a abertura do ano jubilar, porque foi assim um dia de celebração muito fervoroso, né? Foi assim bem animado, foi um dia forte nas nossas tanto na matriz de todas as comunidades, né? Todas as paróquias, aliás, celebraram. E, assim, com muita gente, com muita animação, com muito fervor. Né? Nessa semana, nós estamos fazendo visitação a uma parte do nosso bairro, que nem não é tão visitado, né? E essa semana a gente escolheu por visitar, né, algumas famílias daquele bairro, até para estar levando, assim, uma mensagem de ânimo, né, chamando para fazer parte da comunidade, fazer parte do grupo, levando, assim, a intenção de tê-los na comunidade, servindo, né, desenvolvendo seu papel de missionário. Então, toda noite nós estamos, exceto a de hoje, nós estamos fazendo esse trabalho. Boa noite, eu sou Maria José, sou aqui também da paróquia de São João Batista e Santa Terezinha, Aldeias Altas, participo do grupo Mães que Oram e outros grupos, né? E hoje, assim, para recordar o dia de hoje, nós reiniciamos nossos encontros hoje, foi assim maravilhoso, foi assim também com a adoração ao Santíssimo Sacramento, foi assim muito forte. E o curso, ele está também me ensinando, me ajudando, né? Como falou a Simone, a gente não tem esse costume de estar estudando a Bíblia, e o curso está fazendo com que a gente vá buscar, né? Para a gente aprender mais, porque a gente nunca aprende tudo, a gente sempre precisa estar aprendendo mais. E o curso, ele está fazendo com que a gente busque, né? Mais aprendizado para a nossa vida, porque a gente só tem a ganhar com isso, né? E recordando agora o período do Natal, assim, foi muitas celebrações, assim, o padre, nessa preparação para o ano jubilar, ele nos orientou muito às celebrações, sempre falando, e também no dia, né, teve aqui também, no dia 29 de dezembro, também teve esse momento aqui na nossa paróquia, e foi, assim, muito, muito importante. Eu sou irmã Henriqueta Mesoma e eu moro em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu entrei nesse grupo ano passado para ajudar o pessoal lá da paróquia do Maranhão, onde eu trabalhei, mas infelizmente o grupinho parece que se desfez, não teve continuidade. Mas essa matéria sobre a geografia deve ser interessante. Então, no momento,
conseguimos passar aqui umas férias aqui em Santa Catarina, nas praias, e estou com uma colega, e então vamos ficar aqui até quarta-feira. Então penso que esse curso vai ser muito bom para conhecer um pouco a geografia bíblica. Obrigado por poder participar. Irmã Henriqueta, só para deixar claro, hoje nós estamos encerrando o último módulo do curso bíblico. Aquele outro curso lá é um mini curso sobre geografia bíblica. É um outro que começa só em março, que é 2 meses. O de hoje nós vamos pegar as cartas e o Apocalipse. Agora, janeiro e fevereiro. Está bem. E aquele, então não tinha entendido. Não tinha entendido direito, então. E aquele de geografia bíblica, quem quiser continuar, vai fazer só 2 meses de geografia bíblica, também com uma outra irmã lá do Instituto Nova Jerusalém. Tá bom? Está bem, então. Eu não tinha entendido. Então, hoje as cartas e Apocalipse. Tá bom, obrigado. Carta de Apocalipse. Carta dos Apóstolos e Apocalipse. Tá jóia. Ok. Quem continua? Eu me chamo Maria da Paz, sou da paróquia Santa Rita de Cássia, de Buriticupu, Maranhão. Não tinha nem noção de Bíblia, mas tem uma caminhada dentro da igreja, um pouquinho, mas não li a Bíblia. Aí esse curso me incentivou para me ler, me interessei muito. Aí já estou lendo a Bíblia, já estou chegando quase no final, ainda faltam os evangelhos. Mas aí os evangelhos eu estou acompanhando sempre pelo livrinho da Missa do Dia a Dia. Mas eu estou gostando muito de ler a Bíblia e eu já estou doida para recomeçar a ler de novo, tá? Passei assim um visto pelo Apocalipse já, mas foi assim, só uma noçãozinha, né? Então, mas eu pretendo chegar e explicar os evangelhos, as leituras bem. Que eu estou estudando mais assim, nesse objetivo, né? Ser uma ministra da palavra. Está longe, mas eu chego lá. Amém. Eu me chamo Eusângela, sou também de Aldeias Altas, aqui da Paróquia São João Batista, Santa Terezinha. E, assim, eu quero recordar o dia de hoje, né? Assim, o Senhor, em um momento aqui do dia, né? Eu senti muito, assim, uma resposta de Deus para a minha vida, que eu tenho colocado diante dele, né? Então, para mim, assim, hoje, eu louvei muito a Deus por esse agir de Deus, através do que eu vivenciei hoje aqui na minha casa. Então, quero louvar a Deus, bendizer a Deus por esse momento que o Senhor concede a mim, que sou pecadora, e que Deus, ele não se afasta, né, de nós. E através da oração a gente consegue alcançar aquilo que aos olhos humanos é impossível alcançar. Então, quero louvar a Deus, né, e também agradecer por esse recomeço aqui do nosso curso, continuidade, que está sendo importante para que a gente possa ter essa base, né, e é preciso nós católicos tomar consciência, eu católica, dessa necessidade. Não só agora no curso, mas durante a minha vida, estar recorrendo. Eu já tinha, né, esse contato com a Bíblia, de ler, mas aqui no curso a gente consegue ter algumas informações que só lendo a gente não consegue. Então, no curso a gente consegue. Podemos seguir? Falta a nossa, não sei se a professora, a irmã Ana, quer falar agora, né, da recordação da vida. Posso falar agora, tranquilo. Estão me escutando bem? Divinamente bem. Pronto. Então, boa noite. Agradecer a Deus por essa caminhada, né?
minha caminhada como religiosa, como religiosa que vive esse carisma, que é a Bíblia, né? Vocês já estudaram com a irmã Rita Paixão, já estudaram com o padre Carlos César, né? Então, não vou me aprofundar muito no que é a Nova Jerusalém, porque vocês já devem conhecer, não é isso? Mas eu fico muito contente quando eu vejo grupos de leigos, leigas, que querem aprender a palavra de Deus, querem conhecer a palavra de Deus, né? O nosso fundador dizia que a gente só vai fazer uma boa evangelização a partir do momento que a gente conhecer bem a palavra de Deus, né? Então, eu sou irmã Ana Lúcia Alencar, sou aqui de Fortaleza, tô curtindo minhas férias, mas dando aula para vocês nas minhas férias. Olha que legal, né? Que era para ter sido em dezembro, mas aí houve esse contratempo e a gente está aqui. Estou aqui de férias na casa da família, né? Atualmente, eu sou uma irmã em trânsito, né? Saí da minha última comunidade, que foi Recife, e em fevereiro eu estou indo para Minas Gerais, né? Aí passei aqui só para tirar férias, né? Ver a família. Sou mestra em teologia pela Unicap, lá de Pernambuco, lá de Recife. Sou da equipe de formação da comunidade, do Instituto Nova Jerusalém. Já fui mestra de logística, né? E é isso. Só agradecer a Deus por essa caminhada. Né? Você falava aí que ainda não entrou na porta, né, do jubileu. Eu fiz essa passagem lá em Teresina, né? Foi muito bonita a festa lá. Já morei em Teresina, sempre que já eu vim de Recife, Piauí, Teresina, até chegar aqui em Fortaleza agora, semana passada. Então, só agradecer a Deus por essa oportunidade de partilhar um pouquinho do que eu sei da Bíblia com todos vocês. Então, obrigado a todos. Fizemos recordação, memória, revisão do dia, né? E agora a gente podia seguir para o Evangelho, né? Ou teria um hino, Eusânia? Diga, Simone. Diga, Laurita. Teria um hino ou vamos direto para o Evangelho? Não, eu não sou muito boa de cantiga, não, viu? Eusângela, um hinozinho aí. É proclamar. Né? Para cantar, né? Para proclamar? Meu amor. Tá. Aleluia, 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 aleluia. Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Diz o capítulo, Simone, por favor. É o do capítulo 1. Capítulo 1. Certo. Ao 4. De 1 ao 4. Capítulo 1, versículo de 1 ao 4. De 1 ao 4. Certo. Aí pula para o capítulo 4 e continua do 14 ao 21. 21. São 2 capítulos. Posso? Amém? Amém. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar
a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, agora cada um pode, né, fazer a sua partilha, né, ver o que mais lhe chamou a atenção e vamos compartilhar, né, agora neste momento. Como disse o Paulo bem no início, o evangelho de hoje, né, nos mostra, nos fala, né, da missão de Jesus, do porquê, do para quê, né? Então, eu acho muito bonito e é muito forte e serve muito, assim, para a base nossa de vida cristã, católicos, né, que somos, quando ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor, né? Tendo dito isso, ele disse tudo o para que veio, né? Então, fazendo isso, ele já estava fazendo o máximo para todos os envolvidos. Estava trazendo uma vida nova, uma chance de libertação, né? Um rumo de vida, uma mudança de vida segura, né? Portanto, dessa nossa vida missionária, esse texto é a nossa base, né? É o que nos ilumina, é o que nos guia, é o que nos fortalece. Para que estamos aqui? Qual é a nossa parte? O que viemos também fazer aqui, né? E aí, eu gosto muito quando alguém diz assim que Deus precisa do homem para evangelizar, Deus precisa do homem para que os milagres aconteçam, eles continuam acontecendo na vida das pessoas, mas precisa do homem. O homem veio com essa marca, né? O batismo nos dá essa marca, essa força, essa alegria, esse entusiasmo, essa vontade, né? Essa visão de ver o outro com suas necessidades e de fazer alguma coisa. Né? É um texto que nos arregaça as mangas e nos põe a caminho, né? Para que a gente vá ao encontro do outro, para que a gente receba o outro quando vier ao nosso encontro,
para que a gente não entenda que a vida de Jesus Cristo é para mim viver. É para mim viver? É, mas em comunhão. Ela não é minha, Jesus não é uma propriedade nossa. É para a gente viver em comunhão, em partilha, né? Então, como missionário perfeito que foi, nós precisamos segui-lo na nossa vida de missão, para que tenhamos, né, a força de também fazer algo importante, bom, na vida do outro. Eu fiquei pensando aqui nesse evangelho do terceiro domingo do tempo comum, que vai ser domingo, também celebra no sábado de preceito, né? Sobre a manifestação do projeto do Deus da vida. Aí a liturgia vai nos convidar a pensar na missão, a missão da igreja que é iniciada por Jesus, né? Eu fiquei aqui olhando logo no início do evangelho, porque Lucas começa mostrando o ministério público de Jesus na Galileia, logo após o batismo realizado por João. Eu costumo dizer que se Lucas tem um texto assim marcante, eu diria que é esse. Jesus pegando o profeta Isaías. Lucas pretende assim apresentar uma narrativa ordenada dos eventos da vida de Jesus. Ele começa dizendo, né? No capítulo 1, versículos de 1 a 4. E aí ele vai dizer, ó Teófilo. E o Teófilo quem é? É aquele que é o amigo, ou a amiga, o amante, a amante de Deus. Quem são os amigos de Deus hoje? Somos todos nós, né? Somos os teófilos, como naquela época. E com certeza, quando ele escreveu também para um público grego, ele estava chamando aquele povo lá dos amigos, os amantes. E aí eu gostei do capítulo 4, onde diz assim, que Jesus volta a Galileia com a força do Espírito. Ou seja, é com a força do Espírito a orientação divina em seu ministério. Ele retorna à sinagoga de Nazaré, onde lê o livro do profeta Isaías, definindo assim a identidade do seu projeto e o rumo da sua missão. Eu considero esse trecho aí que a gente leu, de 14 a 21 do capítulo 4, como se fosse assim um programa, uma declaração programática no início da vida pública de Jesus. Não sei se a irmã também compreende assim, depois ela podia também dizer o pensamento dela, mas é lindo. E quando ele termina, né, diz o Evangelho que todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Muito interessante, né, ter os olhos fixos em Jesus. Então ele começou a dizer, hoje, não foi ontem, mas hoje, que cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Eu estou apaixonado pelos evangelhos. Mas Lucas eu gosto muito. Provavelmente Lucas, essa passagem aqui. Eu chamo assim o programa da vida de Jesus. Não sei se eu estou exagerando chamar desse jeito. Uhum. A gente pode dizer que essa passagem é o centro do Evangelho de Lucas, onde ele resume o que ele vai tratar nos demais capítulos, né? Que justamente é o programa de missão, de vida de Jesus. Por que ele veio? Ele veio fazer o quê? Ele veio fazer justamente isso. Trazer a salvação, trazer a liberdade. E Lucas, como um bom discípulo de Paulo, a cada ação de Jesus precede o quê? A moção do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Então, tudo que Jesus faz, a cada ação que ele inicia, tem sempre o Espírito de Deus que o move. Né? Essa vida nova que nos descreve tão bem Paulo em suas cartas, né? A vida no Espírito. Essa vida nova que Jesus veio apresentar ao mundo. E nós, como batizados,
temos essa missão também de viver sob a ação do Espírito Santo. Então, por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sempre seja louvado. Nossa querida Mãe Maria Santíssima. Eu vou colocar o slide para a irmã ir começando a falar e vamos aproveitar. Digam se estão vendo o slide, qualquer coisa, é só dizer, vai passando que eu vou passando. Tá certo. Não passa, pode deixar aí, por enquanto. Eu quero que vocês já estão numa caminhada, né, sobre a Bíblia, e eu queria saber de vocês o que é que chama a atenção de vocês nas cartas, de um modo geral. Se vocês acham interessante alguma coisa da forma que é colocado nas cartas, ou se vocês têm dúvida acerca das cartas, por que cartas? Ou isso nunca chamou a atenção de vocês? Irmã, das cartas, eu tenho uma frase que, para mim, é como se fosse... Todo ano eu faço o meu projeto pessoal de vida. E ela é meu lema. Tanto é que também na minha consagração foi meu lema e vai ser meu lema para a vida toda. Quando eu estou nervoso, quando eu estou zangado, quando eu estou chateado, é essa frase que eu recorro das cartas de São Paulo aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. É como se fosse uma terapia para mim. Eu não sei se é palavra mágica, mas essa palavra me acalma. Eu fico repetindo ela, essa frase, repetindo. Pronto, me acalmo, consigo me equilibrar, consigo ouvir a presença de Deus, consigo perceber os sinais de Deus. E toda vez que eu estou com problema, eu pergunto, como é que Jesus agiria nessa problemática? Mas essa frase, para mim, é como se uma inspiração. Assim. Todo o meu plano de vida, todo ano eu coloco ela como lema. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma frase que eu já peguei para minha vida. Mais alguém queria fazer alguma colocação acerca das cartas? Mãe Henriqueta, pode falar. Realmente, eu acho que as cartas é algo muito importante, assim, porque através das cartas você tem vários ensinamentos, né? Porque os evangelhos é aquela comunidade. Agora, as cartas foram realmente as primeiras, praticamente, foram as primeiras coisas escritas, especialmente Paulo. Então, é muito importante conhecer as cartas. Para mim, as cartas são um conhecimento muito grande para a gente poder entender também os evangelhos. É importante conhecer as cartas. Mais alguém? Então, Simone? Para mim, diga-la. as cartas, elas me trazem, né, o cuidado, né? O cuidado com a formação daquele povo que estava iniciando. Né? A forma como Paulo, principalmente, se retrata às comunidades. Né? E nesse cuidado que ele tinha de manter esse relacionamento com as comunidades, como disse a irmã Henriqueta, elas nos ensinam como viver em comunidade, né? Fica-se muito claro para a gente, quando ele sempre escreve, citando o nome de alguém que nos representa muito bem, ele sempre chama a atenção para o viver em Cristo, né? O cuidado que a gente tem em observar, em cuidar um dos outros, né? Todas as cartas têm esse cuidado, né? De nos fortalecermos entre nós mesmos, do cuidado da comunidade se unir,
né? Para mim, eu vejo em todas elas esse sentido maior, né? O sentido do cuidado. A fé se fortalece no amor vivido em comunhão, né? Então, isso para mim é muito forte nas cartas. Mais alguém? Então, aqui do nosso grupo, eu acredito que todo mundo chegou a escrever cartas, né? Porque nós estamos na era do WhatsApp. Até a era do e-mail já passou, né? Que você mandava e-mail. Hoje você não manda e-mail para ninguém, hoje é WhatsApp. Né? Mas já teve um período, né? Eu estava lembrando do tempo que a gente mandava carta, né? Que a única comunicação era as cartas, porque a ligação interurbana era cara, uma ligação internacional era muito cara, então a gente escrevia cartas, né? Vocês escreveram muitas cartas? Inclusive, Eu escrevi muitas cartas. Eu escrevia carta para quem não sabia escrever. Olha aí. E muito isso. Então, a carta, em primeiro lugar, ela é um meio de comunicação, era como a gente se comunicava, né? Hoje é uma raridade você receber uma carta. Se alguém mandou uma carta, você vai dizer assim, essa pessoa está muito atrasada, né? Porque hoje mandar carta é bobagem. Então, carta é um meio de comunicação e dentro da Bíblia, ela é um gênero literário. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, esses módulos, né, que vocês já viram anteriormente. Então, uma frase bem comum de se definir a Bíblia é uma biblioteca. Já escutaram essa frase? Também, já. Então, o que é que tem na biblioteca? Tem vários tipos de livros, né? Na biblioteca a gente encontra romance, encontra ficção, encontra biografias, autoajuda, ciência, filosofia, teologia, você encontra tudo, né? Então, a Bíblia também a gente encontra várias maneiras de se contar a história, é o que a gente chama de gênero literário. Então, você pode... eu sempre dou esse exemplo, porque eu sou daqui e conheço, né? Mas vocês, com certeza, devem ter o exemplo de vocês aí no Maranhão. Por exemplo, a história como iniciou aqui o estado do Ceará. Então, a gente tem a história oficial, né? Foi portugueses que vieram, mas José de Alencar, dentro da sua literatura, escreve o livro Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, contando a história do início do Ceará a partir de um romance, né? Então, a gente tem, por exemplo, também a história da Inconfidência Mineira, de uma maneira, de uma narrativa histórica, Tiradentes. A gente também tem a Inconfidência Mineira narrada de um romance, como Marília de Disseu, que foi escrito por um dos Inconfidentes, colocando essa história a partir de um romance. Então, gênero literário é uma maneira de você contar uma história. A gente tem no início da Bíblia, lá no livro do Gênesis, né? A gente tem a história da criação do mundo, narrada, a primeira narrativa de uma maneira poética, né? O hino da criação, e lá no capítulo 2, a gente tem a história da criação a partir de uma narrativa. Então, são gêneros literários diferentes que a gente encontra na Bíblia. E a epístola, no Novo Testamento, é um gênero literário, que era bem comum dentro da literatura grega. Então, era uma forma dos gregos escreverem uma história a partir de como se estivesse mandando uma carta. Né? Então, é um meio de comunicação, a epístola e carta é a mesma coisa, né? De natureza pessoal e confidencial. Né? A gente mandava uma carta para um amigo que mora em outro lugar. Então, aquela carta só dizia respeito a mim e ao amigo que ia receber a carta, a amiga que ia receber a carta. Então, era uma coisa confidencial, só dizia respeito ao emissor e o receptor, né? Quem emite a carta e quem vai receber. No caso da Bíblia,
A carta pode ser individual, como a gente vai ver, uma carta individual, uma epístola individual, mas a maioria das cartas ela é endereçada a um grupo. E aí a gente lembra das cartas que a gente escrevia, né? A gente botava geralmente a data, o local, né? Se localiza, Fortaleza, 23 de janeiro de 2025. Querida amiga Maria, fazia uma saudação, né? E depois a gente vinha para o corpo da carta, que a gente chama. É a redação, quem está fazendo o Enem, né? É a introdução, o corpo e o final, geralmente uma saudação. E assim as epístolas do Novo Testamento. São as epístolas da Bíblia. Tem a fórmula introdutória, remetente, né, destinatário, depois tem a mensagem, um pouco da carta, o que é que eu quero mandar dizer para aquela comunidade, para aquela pessoa específica, e depois, no final, tem a saudação, né? Paz, a igreja que está nesse local e tal. E se a gente for ver minuciosamente todas as cartas do Novo Testamento, então ela vai se definir, se dividir desta forma, como a gente mandava a carta antigamente, né? Tem esses três pontos. Alguém quer falar? Simone? Vai Na falar? minha fraternidade, irmã, nós usamos como lema, como acolhida, como São Francisco tinha um praia de bem, a gente usa das cartas de Paulo, graça e paz. Então, graça e paz, que a gente tirou das cartas de Paulo. Essa é a introdução das epístolas paulinas, né? Então, pode passar aí, pode passar. Pronto, então, as epístolas do Novo Testamento, elas são divididas em três partes. São as cartas paulinas, as cartas pastorais e as cartas católicas, né? Então, as paulinas teria sido escrito pelo próprio Paulo para as comunidades em que ele fez missão, né? Ele fez 3 grandes viagens. Tem alguns autores que falam que ele fez 4 viagens missionárias. Então, ele faz a primeira viagem missionária, da primeira viagem não se tem quase literatura dessa primeira viagem, e sim a partir da segunda viagem, né? Então, seria escrita por Paulo. As cartas pastorais. Então, são cartas endereçadas a pessoas específicas, né? Especificamente ao episcopo daquela comunidade, daquela igreja. Então, são as cartas de... Alguém sabe dizer quais são as pastorais? Alguém arrisca, sem olhar aí na introdução da Bíblia? Ninguém arrisca a me dizer quais são as cartas pastorais? São as cartas a Tiago, Timóteo e Tito. São esses 3 que são conhecidas como as cartas pastorais. Teria sido escrita por Paulo, endereçada aos episcopos dessas igrejas, né? E tem as cartas católicas. Por que é chamada carta católica? Vocês sabem por que a Igreja Católica Apostólica, nossa igreja chama Igreja Católica Apostólica Romana? Quem me diz aí sem ser o Paulo? Que o Paulo deve saber com certeza. Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Universal. Universal. Significa universal. Exatamente. Não é a do Reino de Deus, não é do Edir Macedo. Certo? Mas é a de Jesus. Então, essas 3 divisões, quando a gente fala em cartas no Novo Testamento, certo? E essas cartas católicas, a gente tem as cartas de Pedro, as cartas de João, carta de Judas, tem outro? Judas, Pedro e João. São as cartas católicas. Seriam as cartas
endereçadas não mais para uma pessoa, nem uma determinada comunidade, mas para a igreja do mundo todo, todas as igrejas. É como se fosse uma encíclica papal hoje, certo? A mesma encíclica papal que é lançada pelo Papa Francisco, ela chega aqui no Brasil, chega na Groenlândia, chega na Tailândia, chega na Índia, chega na China, nos Estados Unidos, então é para o mundo todo cristão. Alguma pergunta até aqui? Então, por que essas cartas se fizeram tão importantes que elas foram colocadas no Novo Testamento? Por quê? Será que foram escritas só essas cartas? Não tiveram outras cartas, não? A gente, quando estuda, principalmente história da igreja, não sei se vocês já fizeram algum curso sobre história da igreja, então a gente tem carta de Inácio de Antioquia, Policarpo, né? Até outros apóstolos, cartas de outros apóstolos, mas não estão aqui. Por que só essas cartas estão no Novo Testamento? Qual foi o critério usado pela igreja para que essas cartas fossem colocadas, né, fizessem parte do nosso Novo Testamento? Dessa parte da Bíblia que tem Jesus como centro, né, de uma forma explícita, né, porque Jesus é o centro de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas o Novo Testamento, ele está de forma explícita, enquanto o Antigo ele aparece de uma forma implícita, ele está totalmente explícito no Novo Testamento. Então, por que essas cartas foram consideradas canônicas e fizeram parte do Novo Testamento? O que acontecia? Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada. Então, a carta, como é que essa carta era difundida? Ela chegava numa comunidade, Paulo escrevia para a comunidade da Tessalônia, né? Tessalonicenses. Escrevia. Era lida em comunidade, para todo mundo, toda a igreja. É interessante não esquecer que a palavra igreja, aqui nos Atos dos Apóstolos, das cartas paulinas, quando vocês escutam a palavra, a igreja da cidade, a igreja de Corinto, a igreja da Tessalônica, né? A igreja de Corinto, não é uma igreja, prédio, estrutura que a gente tem, o sino, não. A igreja é o local onde os cristãos se reuniam, geralmente na casa de alguém, né? A igreja em Tessalônica podia ser numa casa onde houvesse apenas 5 cristãos. Ali era a igreja, era a assembleia do povo de Deus reunido em nome de Jesus Cristo. Então, a igreja é nesse sentido. Eram as pessoas, né? Era a assembleia reunida. Podia ser um grupo de 5 pessoas, podia ser um grupo de 100 pessoas. Ali estava a igreja naquela cidade. Então, essa carta era lida para aquela comunidade. Poucas pessoas sabiam escrever. É interessante dizer isso, que naquela época poucas pessoas eram instruídas, né? E tinham condições de aprender a ler e a escrever. O que acontecia? Essa carta era lida. Essa carta é muito bonita, a mensagem de Paulo é muito bonita, eu quero levar para a minha comunidade. Então, ele fazia a cópia da carta e levava para a sua comunidade. Lá, uma outra pessoa fazia a cópia, e aí essa carta ia se difundindo. Era cópias e cópias e cópias e cópias. Só tinha esse meio de comunicação. E aí, essas cartas mais conhecidas, mais divulgadas, aquelas que passaram por mais comunidades cristãs, foi tendo esse respaldo de ser considerada canônica, né, os mais conhecidos, e foi colocado no Novo Testamento. Certo? Então, o critério foi esse, da divulgação dessa carta nas comunidades. Eu estava lembrando, irmã, que o padre César mostrou uma coletão para a gente dos apócrifos na Bíblia. Inclusive, eu fiz o pedido dessa coletão, que são 3 volumes.
Eu comprei mais na curiosidade de conhecer, porque tem coisas que às vezes as pessoas perguntam e que os apócrifos conseguem responder. Por exemplo, aí você consegue saber lá o nome dos magos, consegue saber a questão dos pais de Nossa Senhora, que não está nos textos Não está canônicos. no texto canônico. Exatamente, não está no Então, eu texto fiz um canônico. pedido. Claro que o principal é a Bíblia Sagrada, claro, né? Que é o texto canônico, sagrado, né? Exatamente. Então, esse foi o critério para que essas cartas se fizessem canônicas e estivessem no nosso Novo Testamento. Pode passar, Paulo. Pronto. Então, não tem um antes desse aí, não, Paulo? Esse mesmo. Então tá, então eu devo estar confundindo. Então tá aí, a gente primeiro vai ver as epístolas paulinas, que teriam sido escritas por Paulo, né? Por que a gente teria sido escrita? Porque eu aprendi, né, na catequese, vocês aprenderam também, talvez os mais jovens não, de que Paulo escreveu essas 14 cartas, certo? Essas 14 cartas seriam da autoria de Paulo, todas que estão aí. Quando a gente vai fazer quando eu fui fazer a minha teologia, que eu fiz aqui em Fortaleza, aí a gente vai ver que não é bem assim, né? Que não é bem assim. Que talvez não tenha sido Paulo quem escreveu essas 14 cartas, certo? Pode passar. Pronto, vamos parar um pouquinho aqui no Paulo, né? Mas a carta aos Hebreus não é dele, né? Não é não. E outras também, não é só de Hebreus, não. Hebreus não é carta, nem carta é Hebreus, não foi escrita por Paulo, né? Então, Hebreus de jeito nenhum. Pode passar. A gente vai focar um pouquinho no Paulo, né? O acervo paulino é formado por 14 cartas, né? Condicionou-se a dizer que é 14. Dirigidas a várias comunidades cristãs que foram evangelizadas pelo apóstolo em suas viagens missionárias. Estas tinham o intuito de exortar, esclarecer, informar e precaver essas comunidades de várias influências negativas que poderiam destruir de vez todo o ensinamento do Evangelho. Então, a gente costuma dizer que as cartas de Paulo, elas nascem das necessidades das comunidades, né, dos grupos. É normal, acho que vocês já fizeram essa experiência, né, todo mundo engajado, um grupo, né, alguém funda, um grupo de pessoas funda uma comunidade, funda um grupo de oração, e depois vai embora, né? E aí começa a acontecer problemas dentro daquele grupo. Mas eu acho que no grupo de vocês não acontece problemas, né? Isso é só lá na Groenlândia, né? Eu costumo brincar. Então, começa a acontecer, a surgir problemas. E assim, e de longe alguém vai escrever, olha, fulano, você fundou a comunidade, mas está uma bagunça aqui, está acontecendo isso, isso e aquilo. O que é que a gente faz? Me dá uma luz. Aí a pessoa lá de longe vai tentar ajudar. Quer falar alguma coisa, Laurinha? Dizer que aí é o cuidado, né? O não esquecimento. Eu estou longe, mas eu estou lembrando que aquele povo lá estão se reunindo. E eu preciso estar presente. Então, a minha forma de estar presente é escrevendo para eles, motivando, alegrando,
né? Chamando a atenção por alguns acontecimentos. Isso. E as distâncias naquela época eram muito grandes de ser percorridas, né? Ele ia, demorava anos para voltar para o mesmo lugar. E a maneira que ele tinha de saber como é que estava a comunidade era através das cartas. Que aquelas pessoas que ficaram, né, na cidade, né, para ajudar aquela assembleia, aquela igreja, quando tinha algum problema, escreviam para ele e pediam solução. Então, toda a teologia paulina que a gente encontra nas cartas, se costuma dizer que não foi uma teologia de gaveta, né, engavetada. Paulo tinha aquilo tudo pronto. Não, de jeito nenhum. À medida que os problemas comunitários iam acontecendo, então ele ia, com certeza, sempre pedindo o Espírito Santo de Deus que iluminasse, ele ia tentando solucionar aqueles problemas da melhor maneira possível e à luz do ensinamento de Jesus, né? Não só da melhor maneira possível, mas à luz dos ensinamentos de Jesus. Então, as cartas vão nascer dessa necessidade das comunidades, né? De ser exortada, do tempo de ser exortada, esclarecer a doutrina, né, que ele pregou. Então, as cartas têm esse sentido de fazer melhorar, de fazer crescer as comunidades fundadas por Paulo. Então, Paulo, né, quem foi? Vamos abrir aí em Filipenses. Vocês estão todos com a Bíblia na mão, né? Assim, eu espero. Filipenses 3:5. Quem achar primeiro pode ler, só esse versículo. Então, ele vai dizer quem ele é. Quem é esse Paulo? Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus. Certo. Então, a gente sabe, dito por ele mesmo, né, que quem é ele? Né? É um autêntico hebreu da tribo de Benjamim, lá no, acho que porque ele fala que é fariseu, né, zeloso da lei. Então, isso ele fala dele, ele mesmo fala dele. Agora, Lucas, ele vai dizer mais alguma coisa de Paulo. Se vocês quiserem anotar a passagem que eu vou dar, vocês podem ler depois, né? Porque a maravilha de estudar a Bíblia é a gente ler, discutir, mas você quer que a gente não tem muito tempo, né? Então, eu vou dizer algumas passagens, se vocês quiserem copiar. Atos 22, 27 e 28. Atos 22, 27 e 28. Atos 23, 27. Atos 22, 27 e 28. E Atos, capítulo 23, 27. A gente encontra também Atos 21, 39. Então, essas passagens falam do nascimento de Paulo, que ele é um cidadão, ele fala também que ele é um cidadão romano. Como é que pode um hebreu, filho de hebreu, fariseu, ter cidadania romana? Para se ter cidadania romana, só tinha 2 caminhos. Ou você nascia romano, de uma família importante, né? Ou você poderia comprar o título. E acredita-se, os estudiosos, os historiadores, acreditam que a família de Paulo, de Tarso, comprou o título, né, de cidadão romano. Então, ele era cidadão romano. Outra coisa que facilitou muito as viagens missionárias de Paulo.
porque ele tinha, ter cidadania romana, para andar no mundo dominado por Roma, é como se ter hoje um passaporte, né? A gente só viaja para fora se tiver um passaporte. Então, o passaporte de Paulo era a cidadania romana, por isso que ele viajava assim, de boa para qualquer lugar ali daquela época, né? Daquela região. Então, ele tinha trânsito livre devido à sua cidadania. Isso a gente não vê com os apóstolos, né? Eles não tinham essa facilidade toda de circular pelo Império Romano, porque faltava esse título que Paulo tinha. Então, para a gente ver como Jesus escolhe bem aqueles que ele quer que sigam, né? Então, ele escolhe Paulo, um perseguidor, ele foi bem estrategista, né? Jesus, por escolher Paulo, porque sabia que ele tinha condição de abranger todo aquele mundo do Império Romano, por causa da sua família e do seu título de cidadão romano. Então, isso facilitou ele a circular em todo o Império Romano. Ainda em Atos 18:3, ainda fala da profissão de Paulo. Atos 18:3 diz que ele era fabricante de tendas, né? Então, a gente pode dizer que Paulo era um microempresário naquela época. Apesar de ter o título de cidadão romano, percebe-se também que ele vem de uma família, apesar de uma família da diáspora. Que é isso, uma família da diáspora? É uma família é um judeu que nasceu, cresceu e se formou fora de Jerusalém, né? Na dispersão, um certo período da história do povo de Israel, em que eles foram obrigados a fugir de Jerusalém. Então, a família de Paulo é da diáspora, de Tarso, né? E o nome Saulo, ele não é comum em judeus na diáspora, né? Então, percebe-se que é uma família bem conservadora, né? Visto que ele era fariseu, né? Vem de uma família de fariseus, bem zeloso da lei. Porque Saulo é o nome do primeiro rei judeu. Por que eu fiz especificamente, de propósito, com vocês, falando sobre Paulo, sobre o que ele diz de si mesmo em Filipenses, e Lucas? A gente pode dizer, quando a gente fala de si mesmo, que é uma autobiografia, né? Se eu vou escrever um livro sobre a minha vida, a irmã Ana escreveu uma autobiografia. Se a Laurita resolve escrever um livro sobre a minha vida, aí já vai ser a versão dela sobre a vida da irmã Ana, que ela soube, que ela leu, ela vai fazer uma interpretação dela, né? Eu estou falando isso bem explicitamente para vocês, quando a gente for ver a questão das cartas paulinas e das deuteropaulinas. Então, em Filipenses, ele faz uma autobiografia dele. Ele está falando dele. E em Atos, é Lucas que, uns 30, 40 anos depois da morte de Paulo, é que vai escrever sobre esse grande personagem da vida cristã, né? A partir do contexto de uma igreja sendo perseguida, das pessoas querendo desistir da fé. Então, ele vai recontar a história desse grande missionário que foi Paulo. Então, 2 momentos. Tanto que Paulo, quando a gente vai ler as cartas autênticas dele, que a gente vai já ver qual é, não se desespere, porque vocês não vão dormir hoje sem saber quais são as cartas autênticas de Paulo, viu? Diga, Laurita. Não, irmã, estou só rindo com você. Pois é, não se desespere que eu vou saber. Então, Lucas, ele fala no capítulo 9, de 1 a 19, ele fala da vocação de Paulo, né? Aquela história que todo mundo acha bonito, que ele estava na estrada, né? Que caiu do cavalo, não foi? Verdade? Que não tinha cavalo nenhum. Ou não é?
Não tinha cavalo. Assim como não tinha maçã lá no paraíso, não tinha um cavalo, né? Aí disse que ele caiu do cavalo, não sei. Só, irmã, que hoje em dia é um provérbio, né? Assim, o fulano caiu do cavalo, pode dizer que não deu certo. Exatamente. Tudo aquele que ele acreditava, ó, foi Caiu por terra. Caiu por terra, né? Então, o sentido do cair do cavalo é esse para nós, né? Do que acredita. Quando Paulo vai falar da vocação dele, ele não fala do jeito que Lucas falou, né? Mas a gente tem que, como eu disse, Lucas está contando uma história de um grande missionário para animar a igreja em perseguição. A igreja sendo perseguida, e ele vai recontar a história de Paulo. Então, ele vai dar uma ênfase, né? Paulo era perseguidor, Paulo acreditava, era um judeu, fariseu, né, zeloso da lei e tal, mas quando ele teve a experiência de Jesus, ele se transforma. Né? Ele fica cego, né? Tudo aquilo que ele acreditava que era verdade, tudo aquilo que ele acreditava que era luz, acabou, não existe mais. Só depois do batismo na água e do Espírito Santo é que ele começa a enxergar de novo, é que ele começa a ver o caminho de Jesus. Vamos ver aí. Oi. Essa cegueira, ela é relacionada com esse novo modelo de vida? Exatamente. Ele ficou cego. Ele ficou cego realmente, irmã? Você vai me perguntar, né? Aí eu vou dizer, eu não sei, porque eu não estava lá, eu sou muito nova, certo? Mas a gente pode entender, como vocês já viram em todos os módulos anteriores, que a Bíblia a gente não deve ler ao pé da letra, né? Sempre tem uma mensagem, sempre tem uma teologia. Então, o que é essa cegueira? Tudo que eu acreditava, tudo que eu achava que era verdadeiro, que era certo, não é mais. Eu preciso enxergar a verdade. E ele só enxerga depois de quê? Do meu nome? Eu estou lembrado do nome do Jesus. Olha já. Né? Aquele discípulo que Jesus chama e manda ele ir lá batizar Paulo. Né? Ananias. Aí ele vai, só depois que ele é batizado na água, o Espírito Santo, é que as escamas do olho dele caem. Né? Aí ele vai entender, aquilo que ele acreditava que era certo, estava errado. O certo ele tem a visão de um outro mundo. Exatamente. A vida nova agora é Jesus Cristo, é crer em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Irmã, oi. Falar aqui uma coisa interessante, assim, que eu acho, que é a questão da conversão, né? Lá tem a conversão de São Paulo, que essa conversão é justamente a mudança, né? A mudança de direção, né? É o endireitar as veredas, né? Aquilo que ele via como certo, a partir daquele momento, aqui eu estava até vendo aqui no versículo 7, ele diz assim, né? Em Filipenses 3, ele diz assim, depois que ele fala quem ele é, aí ele diz assim, mas tudo isso que para mim eram vantagens, né? Para ele era uma glória, né? Era uma honra, né? Ele era uma pessoa ao pé da letra daquilo que ele vivenciava, né? Considerei perda por Cristo. Olha que lindo. Exatamente. A conversão, ela faz isso com a vida da gente, né? Aquilo que a gente achava que era tão necessário, tão importante, tão vantajoso. De repente você vê que não vale a pena nada, né? A gente vê que não vale a pena, né? Que a gente estava correndo atrás de algo que não ia te levar a nada, né? E ele viu que, a partir dali, aquilo que ele tinha como honras, né? Vamos dizer assim, humanas, que para ele era bom para o ego dele, ele viu que aquilo ali não era nada, né? Diante daquilo que ele estava ali vivenciando, que era Jesus Cristo. É muito bonito essa questão do encontro pessoal com Jesus. Você encontra Jesus na sua vida, e muitas coisas que você tinha como pérolas, né, a gente vê que não eram, que eram coisas que você perdeu seu tempo, perdeu suas energias, perdeu sua idade até, correndo atrás,
Mas dali por diante você vê que não tem sentido mais, né? Interessante demais, que o sentido é Jesus. Que a gente vive hoje caçando sentido, né? Procurando sentido numa coisa, numa pessoa, num emprego, num salário. E quando a gente encontra esse verdadeiro sentido, a gente vê que essas outras coisas, elas são secundárias, né? Elas não são as primárias, né? Interessante demais. Exatamente, é isso que ele mostra. Então, vamos pegar aí Romanos 1:1. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Quem chegar primeiro pode ler. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o evangelho de Deus. Olha que lindo. Reservado, né? Deus tinha um plano, né? Deus tinha um plano para ele. Então, quando ele fala da vocação dele, ele fala nesses termos. Paulo, escolhido por Deus, apóstolo de Deus. Tem uma carta que ele bota aborto de Deus, né? E mãe podia até perguntar, mas por que se Deus já tinha um plano, como é que ele deixa ele fazer tudo isso, né? Interessante as coisas de Deus, né? Que é o que chama o tempo de Deus, né? Isso, é o tempo de Deus, né? Então, em Gálatas 1, ele diz, Gálatas, capítulo 1, versículo 1, diz assim, de Paulo, apóstolo, não enviado por homens, nem nomeado por um homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou da morte, e dos irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, quando ele fala da vocação dele, do chamado dele, ele não diz especificamente como foi, né? Lucas vai contar aquela história bonita, mas ele mesmo não diz, ele diz apenas que ele foi escolhido por Jesus, escolhido por Deus, enviado por Deus. Mas ele não fala o momento exato, né? Mas Lucas, sabendo que o ser humano é muito curioso, então Lucas conta aquela história, né, extraordinária do momento da conversão. Né? A gente sabe também que a conversão pode acontecer assim de uma hora para outra? Pode. Né? Uhum. Mas é um processo, né? Na verdade, exatamente, mas na maioria das vezes é um processo, né? Não é uma coisa pá. Irmã, a senhora leu qual foi o versículo de Gálatas? Capítulo 1, versículo 1. Geralmente, quando ele inicia as cartas autênticas dele, ele vai falar desse chamado. Paulo, apóstolo, enviado por Deus, né? Sabem que só para que eu vi bem que o versículo diz assim, ó. Porque a gente sabe, no início, vou contar, se vocês acham que fofoca, que, como é que diz? Inveja, vaidade, só tem nos grupos da igreja hoje? Não, naquele tempo também tinha. Então, Paulo, ele de princípio, ele não foi aceito pela igreja, não. Por quê? Porque ele se dizia apóstolo. Irmã Henriqueta, quer falar? Pode falar. Irmã Henriqueta levantou a mão? Ou não? Mas deixa eu dizer, eu acho, inclusive, que Paulo sofreu muito, né? Porque ele tinha que desmistificar, né? Toda uma vida porque ele era conhecido pela fidelidade que tinha, né? Ele fazia tal igual os seus comandantes mandavam, né? E aí ele teve muita dificuldade, né, na sua vida, no início da sua vida missionária, em função disso. Porque quem conhecia a crueldade com que ele cumpria os seus fatos, era difícil mesmo de acreditar que de repente ele tinha se tornado esse homem tão bom, esse homem santo,
né? Isso ainda é muito difícil para a gente. De vez em quando a gente se pega julgando alguém pela vida que teve, pela vida que tem, né? E a gente custa entender a ponto de se dar, né? Porque a gente não acredita nesses milagres assim tão rápidos. No caso de Paulo, ele viveu essa situação. Então, ele não foi, em princípio, ele não foi aceito, e logo ele se dizia apóstolo. Mas quem eram os apóstolos? Eram aqueles que viveram com Jesus. Então, eles tinham sido, não, apóstolos somos nós. Isso deve, né? Quem é esse que perseguia e agora diz apóstolo? Né? Engraçado, irmão, que a gente viu aqui até no Evangelho de hoje, né? Que Lucas fala de testemunhas oculares. Aqueles que estavam lá. E Paulo não foi ocular, né? Paulo não foi Paulo, ele teve a nossa experiência. Qual é a nossa experiência com Jesus? De carne e osso, não. A gente tem, nós fizemos a nossa experiência com Jesus ressuscitado. Essa foi a experiência de São Paulo. Né? Que foi muito difícil para aquela primeira e segunda geração que conviveu com Jesus, aceitar Paulo se dizendo apóstolo. Né? Ele sempre dizia, sou apóstolo, ele nunca negou, sou apóstolo, foi enviado por Cristo, né? Fiz a experiência com o Cristo ressuscitado, e eu sou apóstolo. Mas ele não foi aceito, não. Tinha essas picuinhas. Né? Não é privilégio só lá da Groenlândia hoje, não. Antigamente tinha essas coisas. Ele ainda diz aqui, irmão, no versículo 15, né, eu acho que para colocar mais ênfase naquilo que ele estava falando, e ele diz assim, no versículo 15, mas quando aproveu aquele que me reservou desde o seio da minha mãe e me chamou pela sua graça. Então, aí a senhora falando da fofoca, das picuinhas, lá tem coisa. Eita, mas... Lá tem fuá, né? Como diz o povo, né? Lá tem fuá. Lá tem fuá, tem lá tem sim. disputa, Tem lá fuá? se matam. Gente do céu. Eu digo, não, o que acontece hoje, né? A gente podia até dizer assim, é café pequeno, entre aspas, né? Entre aspas. Né? Do que se lê lá em Gênesis, viu? Olha. Seres humanos, não são super-heróis. Né? Você vê lá, acho que é Atos 15, né? Que fala do primeiro concílio de Jerusalém, a briga que teve, né? Então, isso. Paulo penou, mas o mesmo zelo que ele tinha quando, então, perseguidor, ele passou a ter zelo quando ele foi convertido, a pessoa de Jesus Cristo. Né? E ele vai fazer uma revolução na maneira de evangelizar, na maneira de designar quem é Jesus, simplesmente porque Paulo escreve o primeiro livro do Novo Testamento é escrito por Paulo. E não só o primeiro livro do Novo Testamento, mas todas as suas cartas autênticas, né, que hoje os estudiosos dizem, essas cartas foram realmente escritas por Paulo. Todas essas cartas autênticas, elas foram escritas antes dos evangelhos. A primeira menção à ceia, a Santa Ceia, não está lá no Evangelho, está em uma das cartas de Paulo. Então, Paulo é o primeiro escritor que vai falar da ceia, da última ceia de Jesus. Então, é ele que vai escrever. Então, ele é peça fundamental dentro da teologia, da cristologia do Novo Testamento. Ele dá o pontapé inicial, para depois vir os evangelhos e os outros escritos. Mas Paulo é esse precursor, ele que inicia, ele que dá esses títulos cristológicos para Jesus, tudo começa com ele. Por quê? Porque a primeira literatura do Novo Testamento a ser escrita foi Paulo que escreveu. Então, esse é todo o peso da importância de São Paulo para o Novo Testamento. Né? Eu acabava de falar há pouco sobre Lucas.
Lucas foi discípulo de Paulo. Então, você lê o Evangelho de Lucas, você está lendo as cartas paulinas. É incrível. Não só a questão do Espírito Santo, né? Mas muitas outras coisas que Lucas herda de Paulo. Assim como o Evangelho de Marcos, Marcos vai herdar muita coisa de Pedro. Perguntas até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode passar. Pronto, gente, está aqui. Vocês não vão dormir sem saber quais as cartas autênticas de Paulo, certo? Então, hoje, a teologia já faz essa divisão, né? Entre as 7 cartas consideradas autênticas de Paulo, está a primeira carta aos Tessalonicenses, a carta aos Romanos, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas e a chamada Carta do Cativeiro, né? Que ele teria escrito no cativeiro, Filipenses e Filemo. E as cartas que são consideradas as chamadas deuteropaulinas. Não sei se vocês já viram essa expressão nos modos anteriores, livros canônicos e deuterocanônicos. Ouviram essa expressão ou não? A diferença de canônicos e deuterocanônicos? A diferença aqui das cartas autênticas e as deuteropaulinas? Alguém sabe me dizer essa diferença? Estou esperando a resposta de vocês. Vocês nunca ouviram essa expressão, não? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Pronto. Então, vamos lá. Está todo mundo me ouvindo, né? Então, Oi? Oi? Só não estamos sabendo responder. Ah, tá. Então, vamos lá. Aquele livro lá da Bíblia, o 5º livro da Bíblia, chama Deuteronômio, não é isso? Esse livro vocês conhecem, né? Deuteronômio. Quer dizer o quê? Segunda lei. Os livros canônicos da Bíblia e os deuterocanônicos. Então, os canônicos é aqueles livros que foram aprovados, né, como canônicos, como livros sagrados inspirados por Deus, em uma primeira lista. E os deuterocanônicos, uma segunda lista. Então, deutero quer dizer segunda, né? Então, as cartas de Paulo autênticas são essas 7, e as deuteropaulinas, né, que pode ter sido escrita por um discípulo de Paulo, mas os estudiosos hoje, os exegetas, dizem que não foi escrita por Paulo, que é a 2ª Tessalonicenses, as cartas do cativeiro, Colossenses e Efésios, e as cartas pastorais, né? A Timóteo e Tito. Eu cometi um erro no início, eu falei Tiago como cartas pastorais, mas Tiago é carta católica, perdão. As pastorais são só essas 3, 1 e 2 Timóteo e 1 Tito. Irmã, e aqui, Hebreus nem se fala, né? Não, Hebreus nem se fala. Hebreus não é de Paulo, não é carta, e nem muito menos é dirigida aos hebreus. Então, Hebreu nem está aí mais. Porque ela não se classifica mais. 13. Não se classifica como carta, né? Porque não é carta. Então, essas são as consideradas as 7 cartas autênticas de São Paulo. Pode passar. Então, essa carta teria sido escrita na cidade de Corinto por volta dos anos 50 e 51, né?
enviada aos cristãos de Tessalônica, com o objetivo de fazer algumas recomendações práticas, das quais se inserem uma resposta sobre o destino dos falecidos. A parousia de Cristo, em outras palavras, a sua volta gloriosa. Dessa carta, a primeira carta dos Tessalonicenses, de São Paulo aos Tessalonicenses, ela tem uma importância fundamental dentro da igreja primitiva, porque é nessa carta que Paulo vai dar títulos a Jesus que vão estar nos outros escritos do Novo Testamento, nos Evangelhos, Atos. Então, nessa primeira carta, Paulo diz que Jesus é o Cristo, diz que ele é o Kyrios, ou Senhor, e diz que ele é o Filho de Deus. Então, ele dá esses 3 títulos a Jesus, nesse que é o primeiro escrito do Novo Testamento. Né? Então, a primeira carta aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, é o primeiro documento que fala às comunidades quem é Jesus. Quem é esse Jesus que esse povo está seguindo? Quem é esse Jesus? E Paulo vai dizer que ele é Cristo, ele é o Messias, né? Cristo e Messias quer dizer a mesma coisa. Só que Messias em hebraico e Cristo em grego, né? Ele é o Senhor. Então, o Senhor não é o imperador romano. O Senhor é Jesus Cristo, a quem a gente deve reverência, a quem a gente deve cultuar, não é mais o imperador romano, mas sim Jesus Cristo. Ele é o Senhor, deve ser o Senhor, deve ser cultuado como Senhor, deve ser respeitado como Senhor da vida de todo aquele e aquela que são batizados na água e no Espírito Santo. É que nas cartas de Paulo ele faz essa diferença entre o batismo da água e o batismo do Espírito Santo. O batismo da água é aquele batismo feito por João Batista, né? Batizar é submergir, é mergulhar, né? Batizar é fazer a pessoa mergulhar na água. E Jesus veio apresentar o batismo do Espírito Santo, a imposição das mãos, em que os irmãos impõem as mãos e aquela pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, assim como fez Ananias em Paulo. Então, ele diz que é Jesus, ele é o Senhor escatológico, e nessa segunda carta ele fala da parousia. Vocês podem ver em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,19, primeira carta aos Tessalonicenses 2,19, 3,13. Quando eu digo 2,19, vocês entendem, né? Capítulo 2, versículo 19, certo? Capítulo 3, versículo 13, certo? Capítulo 4, versículo 15. Capítulo 5, versículo 23, que fala de Jesus como Senhor escatológico. Já ouviram esse termo? Escatologia, escatom, Senhor escatológico, que tem a ver com parousia. Eita, essa irmã está falando muito grego, hoje eu não estou entendendo nada. Senhor escatológico, aquele que virá no final dos tempos salvar o mundo. Parousia, no mundo grego, era um grande anúncio, um rei que ia chegar, né? O rei que ia chegar numa cidade, o rei que ia chegar num povoado. Então, tinha aquele anúncio, olha, o rei vai chegar daqui a tal dia, tal. E Paulo vai pegar muitos termos gregos e vai trazer para o cristianismo, né? E principalmente nessa primeira carta, que muitos escritores de livros do Novo Testamento
vão aproveitar esses termos usados por Paulo para falar de Jesus, dos últimos tempos, quando ele virá para salvar todo mundo. E a parousia ficou conhecida, essa expressão, como a segunda vinda de Cristo, né? Enquanto os judeus estão esperando a primeira vinda do Messias, nós estamos esperando a parousia, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, quando vocês lerem a expressão, essa palavra parousia, significa a segunda vinda de Cristo. E Paulo vai tratar disso na sua carta. Então, essa carta, a que Paulo responde? Ele responde 51 anos de Cristo, certo? Jesus disse para os seus apóstolos que ele ia para o céu, né? Mas que ele voltaria. Então, o que é que acontece? Nesse período, a igreja está perguntando quando é que Jesus volta? Olha que nós estamos em 2025, né? Estamos esperando, né? Mas eles lá nessa época já estavam preocupados, já queriam saber quando é que Jesus volta mesmo. E Paulo, nessa carta, ele vai tratar disso. Então, o que ele diz nessa carta? Essa carta ela tem só 5 capítulos, que eu quero que vocês leiam para a gente conversar na próxima semana, certo? Quero que vocês leiam esses 5 capítulos, nada mais do que isso. Se quiserem ler todas as cartas, podem ler, mas eu quero conversar com vocês sobre esses 5 capítulos. Então, o que é que Paulo vai dizer? Até Paulo acreditava que Cristo já ia voltar. Então, ele diz lá na carta que quando Cristo vier, ele ainda vai encontrar ele vivo. Vai encontrar ele vivo. Primeiro, ele vai ressuscitar os mortos vão subir em primeiro lugar, depois os que estão vivos, como Paulo. Então, veja, até Paulo, até os apóstolos acreditavam que Jesus tinha ido bem ali, passar uma chuva, e daqui a pouco estava voltando de novo para buscar eles. Então, essa carta fala dessa volta de Jesus, né? E quando o pessoal estava super curioso, como Jesus voltar? Quem vai subir com ele primeiro para o céu? Estava tudo querendo ir para o céu. Vocês querem ir para o céu? Não estão com pressa, não, né? Eu quero, não estou com pressa, não. Eu também quero, mas pode custar. Pois é. Então, até Paulo acreditava que Jesus já estava voltando. Já está voltando. É uma coisa bem nítida para se perceber que essa carta é autêntica de Paulo e a segunda Tessalonicenses não é autêntica de Paulo. Porque a segunda carta é escrita muito tempo depois e é uma resposta para essa pressa toda de Paulo. Quando vocês forem ler a segunda aos Tessalonicenses, lá no meio da carta diz assim, Paulo, né? Ele diz que é Paulo, a gente vai acreditar que é um discípulo de Paulo. O que é que vocês estão fazendo aí parados, sem trabalhar, olhando para o céu, esperando Jesus? Vão trabalhar, que se vocês não trabalhar, vocês não vão comer. Então, se passou um certo tempo, e eles perceberam que Jesus não ia voltar logo, né? E o povo olhando para o céu, esperando Jesus. Aí eles, homem, o bom nordestino, homem, vai trabalhar, senão tu não come, não. Que Jesus vai demorar um tiquinho. 2025 anos depois, estamos aqui esperando Jesus, né? Sem pressa. Então, essa carta, ela quer responder a essa questão da igreja. Afinal de contas, Jesus chega quando? Jesus chega quando? Que ele prometeu.
Gente, perguntas, dúvidas, não vão ter insônia por coisa que vocês querem saber e eu não disse, pelo amor de Deus. É todo mundo dormindo bem. Alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês não entenderam o que eu falei, é agora. Sim, irmã, mas conclua. Quando é que Jesus volta? Preparamos aí. Estava interessante. Ele diz lá no Apocalipse que nem ele sabe, só Deus sabe. Né? Muito bem. Só ele sabe. Dúvidas, perguntas, curiosidades. Eu acredito, irmã, que todo aquele que parte, né? Lembra, o Senhor está preparando uma casa e quando essa casa for preparada, ele volta e leva com ele para que onde ele esteja, nós estejamos, os que já foram, né? E aí eu acredito que ele volta para todo aquele que ele já chamou. Cada um tem sua hora, tem seu dia. Então, o que é que eu quero que vocês façam nessa semana? Vocês vão ler a primeira carta aos Tessalonicenses e vão dividir essa carta. Lembra que a gente falou no início como é uma carta, como se divide? Uhum. A fórmula introdutória, certo? A mensagem central da carta e a conclusão. A saudação final. Certo? Mas eu quero que você me divida dizendo capítulo e versículo. A introdução é o capítulo 1º, o versículo tal, depois vem a mensagem, que o Paulo quer dizer, né? E a saudação final. Eu já dei pistas aqui da centralidade da carta, né? E se vocês forem mais curiosos, né, que eu sei que vocês são, e tiver um tempinho, leiam a segunda carta e vejam se não é isso que eu falei. Certo? Mas se esforcem para ler, que é só 5 capítulos, e a outra também Na verdade, irmã, eu já estava com a curiosidade bem aguçada para ler e ver aonde, em que parte da carta se percebe que não foi o Paulo, que até então eu nunca li com esta visão, né? Com essa chave aí. Mas não foi do Paulo a segunda, certo? A segunda, não, mas eu já estou convicta. Muito bem. Eu vou ler as duas, porque eu preciso ver lá onde diz, aonde eu vou perceber que não foi Paulo que escreveu. Pronto. Essa é a chave. Eu perceber aonde. Quais palavras vão me dizer que aqui não é de Paulo, aqui é de fulano. E eu ainda vou caçar quem foi. A senhora vai descobrir quem escreveu? Mas vou pesquisar. Posso até... Mas Deus, eu vou. Os exageros hoje, sabe, a senhora vai descobrir? Boa sorte. Até porque, irmã, eu estou encontrando tanta coisa nesses epígrafos. Uhum. Tá. Né? Eu também comprei a coleção e eu estou encontrando escritos de tanta gente que eu nem sabia se existia. Olha aí. E eu vou revirar ele procurando. A Bíblia é um universo maravilhoso. Quem gosta de grandes descobertas, gosta de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, certo? E só uma dica, toda Bíblia tem uma introdução do livro que você vai ler, né? Uhum. A gente não tem costume de ler introdução. Você abre o livro, você já vai para o primeiro capítulo. Eu gosto, irmã. É raríssimas exceções, né? Mas eu gosto. Quando a gente vai ler um livro da Bíblia, lê a introdução, por mais pequena que seja na Bíblia,
tenha a chave de leitura daquele livro. Ele vai lhe ajudar a conhecer, a compreender melhor o livro. Verdade. Amém? Ninguém vai dormir com dúvida, não? Eu acho que as dúvidas aparecem muito quando a gente está lendo, relendo, né? Porque até então a gente lia com uma visão e depois a gente vai ler com outra. Então, assim, nesse momento em que a gente está trocando, a gente procura a dúvida e não encontra. Agora, quando a gente vai ler, buscando, né, fazendo essa releitura para descobrir aquilo que lhe chamou a atenção, aí a gente vai tendo as dúvidas. Ok, pois Laurita, é verdade, porque, assim, às vezes a gente faz a nossa leitura e depois de uma exposição dessa, né, que foi feita, a leitura é completamente diferente, na proporção que a gente vai lendo, vai pensando na fala né, da pessoa que está nos orientando, é completamente diferente. Eu já E tinha ela lido se a carta, torna... e agora, de acordo com a explicação, meu Deus do céu, parece que eu não li foi nada, né? Vem essa interrogativa. Então, agora já é uma leitura. Porque a gente já vai ler com interesse de descobrir determinadas coisas, determinados fatos. Verdade, é. É a leitura dirigida, né? Exatamente. Pois, Paulo, meninas, obrigado pela atenção, certo? E na próxima quinta-feira estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Nós que agradecemos e já estamos esperando ansiosos. Tá, joia. Deixa eu fazer a foto. Ah, tá. Rezar o Pai Nosso, que ficou para a gente rezar no final. Pronto, vamos rezar também. Fazer o Pai Nosso e a oração final, alguém faz aí, viu? Depois do Pai Nosso, lá a oração de conclusão e a bênção, tá bom? Lá da quinta-feira, do tempo comum. Então vamos colocar o Pai Nosso, tudo no coração do nosso Deus. Gente, nós temos que ler a Bíblia e nós vamos estudar também a campanha da fraternidade. E esse ano a campanha da fraternidade é um convite para a gente acrescentar, junto com a Bíblia Sagrada, os documentos escritos pelo Papa Francisco. Querida Amazônia, Laudato Si, Laudato Del, agora mais recente, e a Delectus Nus, preparação. Sei que é muita coisa, mas a gente precisa, que vai dizer na irmã, estudar a Bíblia, e essas cartas atuais, digamos assim, também do Papa Francisco, elas são, assim, baseadas, fundamentadas na Bíblia Sagrada, são lindas, são profundas. A gente vê o tema do jubileu, é a inspiração de uma das cartas, não é, irmão? Todo e qualquer documento da igreja, todo ele é fundamentado na palavra de Deus. Todo, sem exceção. E o jubileu não decepciona, a esperança não decepciona. Então, nós precisamos de alimentar a esperança, ainda mais esse ano que, depois da pandemia, teve eleição com tanta enrolada, e o povo já está começando a pensar na próxima eleição de novo. E é As tanta guerras, coisa, a violência, tanta coisa que nos incomoda. A esperança, e, como diz o Paulo Freire, o esperançar, né? A esperança. Exatamente, esperançar. Então, vamos dizer, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. A minha fraternidade, ela tem como patrono Nossa Senhora da Glória. Para nós, aqui é a Nossa Senhora da Assunção. Temos também São Tantão, que é o pai do eremitismo cristão. Inclusive, nós celebramos recentemente São Tantão. E eu queria trazer presente a Nossa Senhora da Glória, com tantos títulos, né? Assim, é lindo.
uma igreja que tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, A nossa padroeira aqui em Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção. na Praia da Assunção, né? E aí, quando eu cheguei lá em São Paulo, irmã, que eu vi o pessoal falando Nossa Senhora da Glória, e foi olhar para a imagem. Mas a imagem vem aqui, é Nossa Senhora da Assunção. Aí lá chamam Nossa Senhora da Glória. É interessante. Ave Maria, cheia de graça, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem faz a oração e a bênção? Cadê o ofício? Tem uma oração linda lá. Ora por Jesus, teu Filho, e no Espírito, fonte de misericórdia, nos chamastes a viver na tua intimidade. Reforça os laços da união entre nós e dá a todas as pessoas que creem em ti a unidade visível. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Bênção. Deus, fonte de unidade e paz, nos faça viver na compreensão mútua, com um só coração e uma só alma, agora e sempre. Amém. Amém. Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para Para sempre sempre seja louvado. seja